O que é que se passa, José Manuel? Os eleitores estão zangados com os partidos tradicionais? Estão zangados com as instituições? Ou será que estão zangados com a democracia? Bem, eu espero que não seja com a democracia. Bom dia novamente. Bom dia. Bom dia. Espero que não seja com a democracia e eu creio que fundamentalmente não é com a democracia. Eu acho que há aqui uma zanga com os partidos tradicionais e, em muitos aspectos, também um afastamento daquilo que são as instituições, sendo que naqueles estudos de opinião que vão havendo sobre o prestígio das diferentes instituições, tem havido flutuações. Nós percebemos que houve até alturas, por exemplo, quando pensamos naquilo que são a relação com, digamos, por exemplo, as instituições europeias. As instituições europeias são relevantes, têm muito na nossa vida. Percebe-se que, olhando para as séries longas, não é? Portanto, uma série que vem desde o ano 2000, dos últimos 20 anos, 20 e tal anos, há ali um período claramente de grande desconfiança das instituições europeias, que é o momento da crise das dívidas soberanas, o que se compreende, mas isso digamos, é política clássica ainda. Ainda estamos a falar da política habitual, não é? Portanto, apesar de ter sido um período em que começaram a surgir em alguns países partidos fora do sistema habitual, não é? Fora da arrumação habitual dos partidos. Grécia, por exemplo? Grécia com o Syriza, Espanha com o Podemos, por exemplo. Portanto, não são... Há partidos, digamos, partidos tradicionais que quase desaparecem, é o caso em concreto do partido do PASOK, portanto, os socialistas gregos, um partido tradicional com muitos anos de vida, praticamente desapareceu. Em França é também uma altura em que se passa algo de parecido, enfim, mas com outras características, e o Partido Socialista Francês vai também atravessar aqui uma crise relevante, mas aqui as coisas em França são diferentes. A seguir ainda há um socialista eleito como presidente, François Hollande, mas que dura só um mandato. Portanto, há aqui muitos sinais, vários sinais. Depois volta a haver ali uma desconfiança, mas que eu julgo que tem mais a ver com os impactos económicos do que provavelmente com outras, que é o momento da pandemia, não é? Portanto, o momento em que as pessoas sentem... Mas tudo isto, se nós olharmos apenas para isto, acho que ficamos com o céu um bocadinho toldado e, portanto, não temos visibilidade sobre o que está a acontecer. E eu creio que o que está a acontecer são várias coisas ao mesmo tempo. Uma delas é que aquilo que eram as referências habituais da forma de fazer política e de arrumar a política foram desaparecendo com o tempo. Nós tínhamos uma arrumação dos partidos políticos que, de uma forma ou outra, era muito marcada por aspectos sociais, por aspectos ou sociais ou morais, no sentido tradicional do termo. Quer dizer, por exemplo, havia partidos que de alguma forma se identificavam com tradições religiosas, por exemplo, democracia cristã, o próprio nome. Em Portugal isso foi proibido, ao 25 de Abril, não podia haver referências religiosas no nome dos partidos, apesar de haver partidos que se assumiam como democratas cristãos em termos doutrinários, e outros eram partidos que tinham uma visão, digamos, estatista da sociedade, de regra geral, muitos deles que tinham nascido dos sindicatos, da tradição socialista social-democrata. Depois, claro que havia muitas variantes dentro destas duas famílias, grandes famílias de esquerda e direita. Hoje em dia isto está tudo, por um lado, muito baralhado, muito confuso. De repente, nós olhamos para quase todo o mundo e vemos que, de repente, a própria base eleitoral dos partidos, que às vezes era coisas de gerações e gerações, as famílias eram de um partido, votavam no mesmo partido por avós, filhos, netos, bisnetos, aquilo era sempre igual, já se sabia. Por exemplo, isso acontecia muito no Reino Unido, onde o Partido Trabalhista, até por ter tido origem nos sindicatos e durante muito tempo, até ao Tony Blair, portanto, até há muito pouco tempo, há uma geração atrás, 20 e tal anos atrás, 30 anos atrás, eram os sindicatos que mandavam no partido. Portanto, hoje já não é assim, não é? Portanto, havia ali os partidos sociais-democratas nórdicos e alemães, grande base sindical também. Portanto, os sindicatos lá tinham
este tipo de características, e isto vinha de trás, que repara, a social-democracia alemã vem do século XIX. A social-democracia alemã é importante já no tempo do Bismarck. A social-democracia alemã é muito importante no tempo nos governos logo a seguir à Primeira Guerra Mundial. Portanto, são coisas antigas, com muitos anos. E nós sei que não é muito popular dizê-lo, mas é importante perceber que para a afirmação do aquilo que nós hoje conhecemos como nazismo, não é? Nacional-socialismo, a força sindical foi muito importante. Claro, os trabalhadores, sim, quer dizer, e houve programas sindicais espantosas. Não é? A forma como o Partido nasce tem muito a ver com isso e, curiosamente, curiosamente ou não, significativamente, os raros, pois não tiveram muita força, mas chegaram a criar alguma perturbação. Os raros nazis ingleses, que também os houve, vieram, o seu percurso é pelo lado dos sindicatos e dos trabalhistas, não é pelo lado dos conservadores. Portanto, é aí que depois derivam e depois têm confrontos e combates de rua com o outro lado, não é? Com os trabalhistas. Mas é aí por aí que eles passam. Portanto, mas isto é um intervalo, porque isto não é a questão essencial. A questão essencial é de repente nós vemos que isto começa a mudar com fenómenos novos. Vimos como, por exemplo, as primeiras zonas onde os partidos, digamos, da família Le Pen, pai e filha, mas sobretudo já com a filha, começam a crescer, são zonas antes de grande influência até do Partido Comunista Francês. O Partido Comunista Francês foi muito influente até ao princípio dos anos 80, quando entra no governo, com o governo, primeiro os governos de Mitterrand, e depois, de alguma forma, implode a seguir a isso, e, portanto, deixa de ter a relevância, hoje não tem praticamente relevância nenhuma, apesar de poder ainda fazer parte daquela frente da França insubmissa. Vemos como, mais recentemente, por exemplo, no Reino Unido, o partido, enfim, depois aquilo voltou tudo para trás. Portanto, isto tornou-se de repente completamente, digamos, maleável, muda com muita facilidade, como os conservadores do Boris Johnson quebram a chamada Red Wall, indo buscar um voto popular que há gerações votava trabalhista, gerações e gerações votavam trabalhistas. Vemos acontecer o mesmo, por exemplo, também, o caso alemão é diferente, porque aí há uma grande diferença entre o voto no leste da Alemanha, na antiga Alemanha de leste, portanto a antiga Alemanha comunista, que é onde hoje os partidos radicais têm mais força, e o voto ainda apesar de tudo mais tradicional da Alemanha ocidental, mas isto é uma desarrumação do sistema. E vemos também isto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já tinha acontecido várias vezes. Nós é que não temos bem, às vezes, percepção disso. Eu lembro-me que há muitos anos ter lido um artigo do Washington Post, na altura, em que era uma espécie, de tómbola, ou de roda de hamster, de alguma forma, em que se percebia que os eleitorados e as posições dos partidos tinham andado sempre uma vez a mudar, quer dizer, aquilo era, o sistema era um sistema de dois partidos, portanto há sempre um mais internacionalista e outro mais protecionista, e às vezes é um, outras vezes é outro. Neste momento, por exemplo... Como um pêndulo, não é? Vai. Não é bem como um pêndulo, é como posições que vão mudando, a própria base eleitoral. Por exemplo, que é uma coisa que hoje nos faz um bocado de confusão, os racistas no século XIX eram os democratas. Eram os democratas, foram eles que só puseram ao fim da escravatura, sobretudo no Sul, os democratas do Sul. E durante um século eles dominaram eleitoralmente o Sul dos Estados Unidos. Isso acaba quando esses mesmos democratas, e curiosamente um democrata do Sul, Lyndon Johnson, diz: eu vou aprovar a lei dos direitos cívicos e os democratas vão perder o Sul para gerações. E perderam. Neste momento os republicanos dominam completamente o Deep South, como eles falam, nas eleições americanas, e a tómbola virou ao contrário. Portanto, não é o pêndulo que foi lá para outra, a tómbola virou ao contrário. Quem estava em baixo passou a estar em cima, e aquilo trocou. E há muitos outros exemplos sobre outro tipo de políticas. Portanto, os populismos em si, até quando nós procuramos ver, aquilo que se percebe é que eles estão a crescer. Estes partidos tradicionais,
arrumadinhos, com uma ideologia previsível, com bases eleitorais previsíveis, têm vindo a perder peso um pouco por todo lado. E, portanto, se em alguns sítios isso às vezes corresponde a fenómenos, não diria cataclísmicos, mas sísmicos, no sentido em que parece que está tudo a mudar, mas não muda assim, às vezes não muda tanto como nós julgamos, como é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tinham tido presidentes populistas. O primeiro de todos, Andrew Jackson, é meados do século XIX. Aliás, uma referência de Donald Trump. Andrew Jackson é, de alguma forma, o fundador de que partido? Do Partido Democrata. É o primeiro presidente considerado presidente populista. Portanto, estas coisas dão e aliás o próprio termo populista é curioso. Eu estava a ler algumas coisas sobre isto e uma das coisas que, na arrumação do Parlamento Europeu, perceber como é que estes partidos têm crescido no Parlamento Europeu, a primeira vez que há a eleição de alguém que venha de um partido deste tipo, e atenção, quando falamos de populismo, falamos quer de partidos de extrema esquerda, em alguns casos. O Podemos é um partido que, aliás, assumia-se ele próprio como populista, não havia aqui grandes dúvidas. O Syriza, a mesma coisa. Também, e depois os partidos de extrema-direita ou radicais-direita. Há ainda uma outra família que alguns cientistas políticos começam a classificar. Eu nem encontrei tradição a português, que eles, uma coisa que eles chamam, isto é o nome em inglês, Valence Populist Parties, portanto, que são partidos de causas, portanto, partidos de causas e que são difíceis de arrumar. Talvez o mais conhecido de todos seja o 5 Estrelas, de Itália. Portanto, que é um partido que ali surge, fundado por um palhaço, que tem literalmente, sim, não é? Literalmente, não estou a dizer, aqui não é alegoricamente, e que tem umas causas, tem muito sucesso, depois faz governo com um outro partido que nós hoje em dia arrumamos digamos na direita radical, ou mesmo na extrema-direita, onde ele esteve naquela reunião, sim, e tu já o citaste, Matteo Salvini, que tinha tido uma história de juventude em que tinha passado pelas bordas do Partido Comunista Italiano, portanto toda uma confusão, digamos assim, habitual. E agora, para tornar as coisas porventura ainda mais estranhas, temos o panorama alemão, onde, além de temos a AfD, portanto, a Alternativa para a Alemanha, que é um partido que nasce de intelectuais, portanto, que estavam contra os apoios ao Sul, portanto, nasce de uma divergência relativamente a se devíamos ou não ir salvar os países do Sul, com aqueles programas no tempo da crise, e se torna depois um partido, sobretudo anti-imigração e onde começam a aparecer figuras que vêm claramente de uma tradição que na Alemanha é sempre muito assustadora, não é? Muito assustadora, com a particularidade também bizarra, ser dirigido por uma mulher que é uma gestora lésbica, que é uma coisa que também não bate certo com a ideia tradicional de um partido da direita radical, não é? Da direita radical. Portanto, e depois temos o segundo partido atualmente, o segundo fenómeno, é um partido, eu vou tentar dizer o nome, porque o nome é sempre muito difícil de dizer. O partido chama-se Aliança Sarah Wagenknecht, não sei se é assim que se diz. Quem é esta senhora? Esta senhora é uma antiga comunista de leste, portanto, do Partido Comunista da RDA, portanto, o mais ortodoxo que havia, que continuou, portanto, digamos, os herdeiros desse partido puderam continuar a concorrer no leste, não houve ali nenhuma proibição, como houve noutros países depois olha, como houve em Portugal não foram permitidos partidos fascistas no pós-25 de Abril. Aqui temos uma situação em que a ditadura era bem mais pesada do que a nossa, não estou a dizer, bem mais pesada, a vigilância, a polícia política, tudo era bem pior, mas eles puderam continuar a concorrer e agora tem uma agenda que é completamente anti-imigração, mas não só, tem outros pontos na agenda que se sobrepõem completamente à agenda
da AfD, portanto, da Alternativa pela Alemanha. Portanto, isto está tudo muito diferente do que era habitual, sendo que, voltando àquela referência do Parlamento Europeu, portanto, o primeiro entraram em 1969, há um deputado eleito, deste tipo de partidos, um deputado eleito. Na última eleição, elegeram mais de 1/3 dos deputados, considerando todos os partidos, portanto, os da direita e os da esquerda. Portanto, não estou a considerar aqui apenas os partidos que nós habitualmente referimos mais como fazendo parte deste universo, que são os partidos mais à direita. E o grupo de partidos que tem crescido mais são estes partidos estranhos, os 5 estrelas, porque há muitos partidos destes, sobretudo no leste da Europa. Muitos partidos muito bizarros. Por exemplo, para dar só um exemplo, depois já... Sim, até porque temos o André. Sim. O exemplo mais estranho atualmente é aquele candidato à presidência da Roménia, que foi, a eleição foi anulada, e que é uma figura... olha, eu li um artigo este fim de semana, tem coisas que às vezes acho um bocadinho exageradas, mas faz um bom retrato dele, da Anne Applebaum. O artigo foi publicado na Atlantic americana e foi traduzido para Portugal pelo Expresso, e é uma figura que faz lembrar um Rasputin, em alguns aspectos. Porque tem um lado místico, no sentido em que o homem não acredita, por exemplo, acha que a nossa imunidade nos salva de tudo e, portanto, não tem medo de doenças, não acredita na medicina, faz coisas estranhíssimas a esse nível, portanto, é anticientífico, digamos assim, portanto, e ao mesmo tempo tem um lado pró-russo, mas nacionalista romeno, o nacionalismo romeno, até no tempo do tempo do comunismo, às vezes entrava em choque com o nacionalismo da União Soviética. O Ceausescu não era propriamente o ditador favorito do Brezhnev, portanto, aquele era era também um daqueles ditadores complicados. Portanto, é uma figura, de acordo com os nossos antigos padrões, de alguma forma inclassificável. Sim. Assim como vou ser franco, eu tenho dificuldade em perceber como é que se anula aquela eleição apenas porque não se, quer dizer, dizendo que houve interferência russa no sentido em que houve financiamento da campanha eleitoral de formas que as pessoas não perceberam. Eu fico com a sensação que se anula aquela campanha porque à segunda volta passou este senhor, que provavelmente não ia ganhar, e o outro que passa não é o que toda a gente esperava que ia passar, que era o candidato dos socialistas romenos, que são atualmente o governo da Roménia. E há um Supremo Tribunal e um Tribunal Europeu que acham tudo isto bem. Anular uma eleição nestes termos coloca-me imensas dúvidas sobre outro tema que também vamos de falar, que é o papel que os juízes estão a ter no atual equilíbrio entre as instituições. O papel que começou no tempo das Manipoliti italiana e que não tem deixado de subir sempre. Mas lá vamos a isso.